Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a cor do dinheiro do dia 5 de fevereiro do ano da graça de 2020. Without further ado, ou seja, sem mais delongas, vamos lá à agenda de hoje, que a agenda é muito completa, muito longa. Dois assuntos já vêm da semana passada, embora não estejam desatualizados, porque têm a ver com o Orçamento de Estado e, como você sabe, estamos em plena votação do Orçamento de Estado, que deve concluir, ou já está muito próxima da conclusão hoje, sendo que hoje se vota aquele disparate. Não é disparate baixar o IVA da luz, que eu isso continuo a achar que é justo, mas a forma como alguns partidos encararam aquilo, nomeadamente o PST. Aliás, houve muita gente do PST que ficou muito chateada comigo ontem, porque eu, na minha análise, acabei por explicar porque é que era um problema Rui Rio, porque esta estratégia, aliás, já tinha sido mal ensaiada, embora em condições diferentes, quando foi a da votação dos professores, acaba por afetar a imagem do PST e da direita em geral. Este programa não serve para fazer fretes à direita e criticar a esquerda. Este programa serve como meio de intervenção na sociedade, não é? E, portanto, como meio de intervenção na sociedade que é, tanto vai criticar a esquerda como a direita, consoante os disparates ou a bondade das suas promessas. Portanto, os meus amigos do PST que ficaram muito chateados, azar, eu não existo e não faço o programa para estar para agradar a gregos e a troianos. Bom, então vamos lá à agenda de hoje e, naturalmente, ao período de ordem do dia, porque eu gostava de começar por uma história que eu não conhecia. E vi ontem publicada nas redes sociais, que é isto que aqui está. Este desenho, que começa com o símbolo do CDS aqui e vai terminar com a cruz suástica aqui em baixo. Isto é de um profundo mau gosto. Foi publicada no Público, caderno P2, não sei de quando é que foi, mandaram-me isto ontem. Primeiro pensei que fosse fake news, eu espero que seja fake news, faça aquilo que eu ainda não acredito que uma publicação tenha feito isto. Reparem uma coisa, eu sou partidário de que as pessoas devem ser livres de dizer o que quiserem. Eu sou partidário de não haver censura e, portanto, não acho que faça sentido quando os jornais ou as publicações começam a censurar opiniões. Mas uma coisa é uma opinião, outra coisa é a linha editorial das publicações. E eu acho que aqui as publicações têm que ter cuidado. E não me parece que pegar no símbolo de um partido, atenção, eu não tenho nada com o CDS, não tenho qualquer relação próxima com ninguém, conheço políticos do CDS, como conheço do PS, como conheço do PCP, como conheço do Bloco de Esquerda, não conheço, confesso, como conheço todas as áreas políticas. Bom, mas isto não tem nada a ver com o CDS, isto tem a ver com bom senso. Eu sei, eu fui um dos primeiros a criticar aqui as palavras do Dr. Abel Santos, aliás, já vou comentar isso daqui a bocadinho. Portanto, tenho alguma autoridade moral para estar a dizer isto. Não me parece que faça sentido para a linha editorial de uma publicação deixar alguém pegar no símbolo de um partido e fazer aqui manipulações gráficas e terminar com uma cruz suástica. Primeiro, porque não houve nada na orientação do partido que indicasse que seja favorável a políticas nacional-socialistas, não é? Nas quais baseava o Sr. Adolf Hitler. Em segundo lugar, porque opiniões disparatadas há em todos os partidos. Eu não vi, por exemplo, esta senhora, acho que se chama Cristina Sampaio, fazer uma brincadeira destas com as declarações do Dr. Bernardino Soares, na altura, quando disse que a Coreia do Norte era uma democracia. E quando o próprio Jerónimo de Sousa questionou isso, não é? Não vi. Portanto, se é para estarmos aqui a fazer maniqueísmos ideológicos, é para que seja para todo o lado. Embora, repito, eu acho que é de muito mau gosto quando uma publicação faz isto. E mais, toda a gente se queixa da crise em que a imprensa está, a imprensa em geral. Ora bem, eu acho que isto é um bom incentivo a que as pessoas comecem a olhar para as publicações e, sobretudo, para o jornalismo de forma diferente. E depois os jornalistas queixam-se. Bom, adiante. Admissão de Abel Matos Santos no CDS. Eu acho que não havia outra solução.
Não quero saber de... Bom, isto foi descontextualizado, não sei das quantas. Os políticos têm que ter cuidado com aquilo que dizem. E a verdade é que a imagem que passou para fora não foi uma imagem condizente com quem está numa comissão executiva de um partido e que vive em democracia. Uma coisa já disse aqui, é elogiarmos aspectos concretos de coisas que o Dr. Salazar fez. O que não podemos fazer é fazer um endorsement disso. Mas não achei nada, piada nenhuma à frase do agiota dos judeus atribuída ao Aristides Sousa Mendes. E não me venham aqui com histórias de que o Aristides vendia isto e aquilo, como já alguns espectadores me escreveram. Ok? Aquilo não é admissível. E, portanto, eu acho que foi muito bom para a direção do CDS que tivesse acontecido esta demissão. E ao contrário do que me disseram algumas pessoas que me escreveram nos últimos dias, quando eu fiz a primeira crítica, não acho que se devesse ter esperado não sei quê, porque era no princípio, estava parecendo uma direção. Não, eu acho que as direções dos partidos têm que ser tajantes, como dizem os espanhóis, quando acontecem certas coisas. Dê jeito num momento ou não dê. Portanto, esta demissão foi muito bem-vinda na altura em que foi. Terceiro ponto, não comentei isto ontem porque não acreditei, confesso, não acreditei. Mas já percebi que é verdade. O Correio da Manhã trazia ontem em manchete um pormenor muito interessante. CP nomeia 124 diretores. 124 diretores? Novamente, há pessoas muito bem intencionadas que me têm escrito quando eu critico aqui a CP a dizer que a nova direção isto e aquilo. Isto, meus amigos, é muito mau sinal. A pergunta que devemos fazer é, com isto a CP não passa a ter mais caciques do que índios? Como perguntava ontem um espectador, acho que vale a pena pensar nisso. Portugal recebeu 330 mil toneladas de resíduos perigosos em 2018. Há dias vi uma reportagem estarrecedora na zona de Valongo sobre o que está ali a ser feito. E ouvi a Secretária de Estado do Ambiente dizer no dia seguinte que havia resíduos que estavam a ser depositados que não tinham sido autorizados. Como? O Ministério do Ambiente abre a boca por tudo e mais alguma coisa. Manda fazer tudo e mais alguma coisa. E não estava a fiscalizar isto? Portanto, nós estamos a receber o lixo dos outros, é isso. Inclusive, empresas a depositarem resíduos para os quais não estão autorizados. E o Ministério do Ambiente não fez nada, descobriu isto agora, porque houve uma reportagem. O Ministro do Ambiente e sua entourage, em vez de passarem a vida com declarações idiotas, podiam era fazer qualquer coisa de evitar isto. Portugal não pode ser o depósito do lixo da Europa. Acho eu. Não é a nossa vocação. Não é o nosso destino. O Abanca, Banco Espanhol, que comprou a rede do Deutsche Bank aqui em Portugal, diz que quer comprar o Eurobic. Eu já falei aqui do problema da reputação do Eurobic. Pormenor muito importante. A banca diz que está disposta a comprar, mas só se tiver pelo menos 75%. Eu acho muito bem. Já que elogiei o Santander pela forma como tem comprado e tem feito a sua expansão em Portugal, é muito importante que neste caso do Eurobic, se o Eurobic transitar de mãos, e vai transitar, é uma questão de tempo, isto seja feito e aconteça com a maior transparência possível e, sobretudo, fiquemos com a noção clara de quem são os acionistas que vêm para ali e que esse acionista é credível, é sério e vai dar um novo rumo à instituição. É muito importante. Porque ainda bem que a comprar, se a banca comprar, só ficará, ou aliás, só comprará com 75% garantido de capital nas suas mãos. Último ponto, a suspensão da linha circular do metro de Lisboa. Olha, palmas. A mim faz-me impressão a forma como a autarquia de Lisboa e outras instituições gastam dinheiro em Lisboa em coisas que eu considero supérfluas e deixar para trás coisas mais graves e de peso. Eu acho que avançar com a linha circular de Lisboa, quando a prioridade é chegar, por exemplo, a sítios como Louras e como outras zonas periféricas de Lisboa, basta ir ver as principais capitais europeias para perceber como é que a rede de transportes funciona e como é que a nossa rede de transportes não funciona. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu neste momento não levo o carro para o centro de Lisboa. Ou vou de metro, ou ando a pé, ou vou de moto. Portanto, é preciso tirar os carros do centro de Lisboa. Ora bem, isto só se consegue com uma rede de transportes eficaz. E rede de transportes eficaz não é autocarros, não é elétricos, é metro. E, portanto, é preciso trazer as pessoas de fora de Lisboa e desencorajar
a vinda de carros para Lisboa. Isto consegue-se com uma adequada rede de metro que vai até a periferia. Ora bem, Louros é fundamental, Alcântara é fundamental, que é para desviar tráfego que não vai para o centro de Lisboa. É preferível pensar nisto e depois, quando houver dinheiro, pensar noutras coisas, porque, que eu saiba, o dinheiro é um recurso finito, não é? É um recurso escasso e, portanto, nós temos de fazer escolhas e esta escolha é mais importante que a outra, parece-me. Bom, então vamos lá à agenda. E eu queria começar hoje com o estranho caso do desaparecimento do ex-presidente do Banco de Montepio e da Associação Mutualista Montepio-Lisboa. Bom, aliás, Montepio. Como você sabe, o Dr. Tomás Correia foi presidente tanto de uma instituição como de outra, no caso da Associação Mutualista, até há pouco tempo. O Banco de Portugal parece que tem, instaurou uma contraordenação ao Dr. Tomás Correia e, diz o Banco de Portugal, andou há meses a tentar citá-lo, notificá-lo. E não conseguiu, porque parece que o Dr. Tomás Correia desapareceu. Aliás, a pergunta que eu fiz no meu artigo do Jornal de Negócios hoje é: porque é que aconteceu? Não abre a porta? Deu instruções a alguém para não assinar documento nenhum? Desapareceu? Está internado? Foi de viagem? Bom, parece que disseram ontem à noite, que confesso que também não vi em detalhe, que o Dr. Tomás Correia terá sido contactado e terá dito que estava numa viagem, uma longa viagem, que só deve resultar em fevereiro ou março, ou não sei o quê. Bom, há uma coisa que me deixa perplexo em Portugal. Perplexo. Como é que a justiça, porque isto é um problema de justiça, é o supervisor, mas é um problema de justiça, como é que o supervisor tem dificuldade em notificar uma pessoa? Repare, se fosse um caixeiro viajante, alguém cujo whereabouts não se conhece muito bem, eu percebi. Mas faz-me impressão não conseguir entender como é que uma pessoa que trabalhou, pelo menos até dezembro, como diz ele próprio, Tomás Correia, a 200 metros do Banco de Portugal, o Banco de Portugal não conseguiu notificar. Isto é imagem. Vamos generalizar isto. Quantas vezes você não descobriu que a justiça tenta chegar a certas pessoas e não consegue? Pergunta: isto é admissível? Não, não é. Alguma coisa está mal em Portugal nos processos que permitem estas coisas. Talvez isto explique um bocadinho porque é que a justiça continua em banho-maria em relação a muitos problemas que aconteceram no sistema financeiro em Portugal, não é? E que estão sem responsabilização. Talvez coisas como estas ajudem a explicar. Não é a única, mas ajudem a explicar. E eu confesso que tenho dificuldade em perceber isto. E mais, todos nós sabemos formas de atalhar este problema, a começar pelos stakeholders na área da justiça. E a pergunta que você deve fazer é: bom, então, mas porquê é que isto não muda? Eu tenho uma resposta para si. Porque ninguém quer. O povo é manso e deixa estas coisas acontecerem. No setor da justiça, eu tenho a certeza, porque já falei até com pessoas que sabem disto, que sabem qual é a forma de obviar estas questões. Mas não mudam. E não mudam porque não dá jeito. Repito, o povo é demasiado manso. Bom, neste caso concreto, o que é que o Banco de Portugal fez? Quando as pessoas estão em direto, 3 mil. Obrigado pelo seu apoio. O Banco de Portugal, como não conseguia notificá-lo, o que é que faz? Pega e espeta um anúncio num jornal. Neste caso, no Jornal Público. Bom, isto parece que enfureceu o Dr. António Tomás Correia. Mas a pergunta que se tem que fazer é: então, mas porquê é que o Banco de Portugal fez isto? Não conseguia citá-lo? Bom, já percebemos, ou notificá-lo? Desculpa este problema de linguagem às vezes. É que são questões técnicas, convém não misturar as duas coisas. Porque não conseguia notificá-lo. Então, qual é que foi a solução? Ir colocar um anúncio no jornal. Bom, eu percebo que, não havendo outra solução, se faça isto. Mas tenho dúvidas que isto tenha sido inocente. Ou seja, não sei se o Banco de Portugal também não optou por este esquema para censurar socialmente, criar uma censura social sobre o Dr. Tomás Correia. O que é que eu quero dizer com isto?
repara uma coisa é alguém receber em casa uma notificação, assiná-la e depois ir responder às autoridades, ou a quem o convocou. Outra coisa é aparecer num jornal publicamente divulgado que eu não consigo encontrar este senhor e, portanto, só tenho esta solução. Isto traduz alguma humilhação no processo. Eu não vou comentar isto aqui porque não tenho certeza, mas fico a perguntar se tudo isto não devia ter sido conduzido da outra maneira que referíamos há bocadinho. Até porque percebemos hoje pelo Jornal Público, isto não é só críticas, não é? O Jornal Público põe hoje em manchete, onde é que isto está? Está aqui. Banco de Portugal acusa Tomás Correia de falsificação de contas. Ex-presidente do Montepio especulou com dívida pública e violou limites de investimento em dívida da PT. Isto do limite de investimento foi uma coisa que eu próprio, na altura, andei a tentar investigar. No auge da crise, Banco de Portugal acusa de atos de gestão a título doloso e aplica multa até a 7,5 milhões de euros. Bom, as acusações contra Tomás Correia são graves. Bom, razão pela qual eu preferia, como cidadão, que tudo isto tivesse a ser decidido de maneira diferente e que o processo tivesse a ser levado de maneira diferente, porque isto é suficientemente grave. Percebe? Agora, reflexão final. Eu não gosto de ver o sistema de justiça em Portugal passar por estas situações. E isto passa para o exterior uma péssima mensagem. Quem estiver do outro lado e dizer assim, espera aí, aquele país é sério na forma como analisa os seus problemas e como tenta resolver os problemas, ao olhar para isto, ficamos com uma péssima impressão de Portugal. Vamos em frente. Ontem houve uma série de espectadores, não só ontem, que já há dias me estão a pedir para falar dos impostos. Ontem, no Parlamento, tivemos o senhor Falinhas Mansas, número 2, António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Impostos, como costumo chamar, que veio dizer que em 2021 é que é. Nós vamos ter uma, entre aspas, grande baixa dos impostos. Percebe? Grande baixa dos impostos. Eu aprendi mesmo muito cedo, quando a esmola é farta, o pobre deve desconfiar. Pergunta. O Governo, ele deu a entender que no próximo ano vai haver uma alteração dos escalões do IRS que vai apanhar sobretudo aqui os escalões intermédios e vai meter mais dinheiro no bolso das pessoas. A pergunta que eu tenho para lhe fazer são duas. Porquê é que António Mendonça Mendes só faz isto agora? O Governo teve 4 anos a prometer que ia mexer nos escalões do IRS. Como sabe, foram alterados quando a Troika cá esteve, durante o Governo da Troika. E o Governo andou 5 anos a prometer uma grande baixa de impostos, que não aconteceu, porque, como você sabe, a carga fiscal tem aumentado ano sobre ano. Aumentou em 2019, 2018, 2017, vai aumentar este ano e vai aumentar no próximo ano, pode ter a certeza. Porque nós estamos a criar despesas e essa despesa cobre-se de alguma maneira. Pode não ser no IRS, pode ser noutras coisas. Portanto, nós vamos ter um aumento de impostos. Aliás, já lá vou. Porquê é que o António Mendonça Mendes faz isto agora? O Governo teve este tempo todo para fazer aquilo, não fez. O Governo foi pressionado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda para fazer uma alteração dos escalões do IRS em 2020. Não fez. E não fez porquê? Porque precisa de dinheiro. Agora, porquê é que está a anunciar isto para 2021? Bom, eu ainda estou a analisar isto, não quero fazer afirmações. Tenho uma ideia já. Não quero fazer afirmações sem as fundamentar, mas uma coisa é certa. Não tenho a certeza que a história dos escalões vai avançar como António Mendonça Mendes diz, e muito menos que esse avanço nessa área se vá traduzir numa redução dos impostos. Mas, ontem, ouvi o doutor António Mendonça Mendes mentir literalmente no Parlamento. E isto não é aceitável. Eu já lhe tenho aqui até um som que hei de colocar aqui depois nesta página, ok? Neste programa de hoje. Mendonça Mendes vira-se ontem, a uma certa altura, salvo erro a responder a Duarte Pacheco do PSD, e diz assim, bom, mas onde é que o senhor deputado viu, neste orçamento, normas que aumentam os impostos? Onde é que eu vi? Não é o Duarte Pacheco, eu e todos os cidadãos que já olhamos para o Orçamento de Estado. Então, espera aí, o doutor Mendonça Mendes é parvo? Ou seja, é mau tecnicamente? Não é. Ele já provou que é bom. Ele é um bom fiscalista. Ele saiu da Faculdade de Direito de Lisboa. Ele sabe o que está a fazer. Portanto, o que está a fazer aqui é demagogia. Está a mentir declaradamente aos portugueses. E eu vou explicar porquê. Porque os escalões de IRS não são ajustados à taxa de inflação. Ora bem,
Isto só por si proporciona um aumento dos impostos. Portanto, quando o Dr. Mendonça Mendes vem fazer aquela figura, é uma péssima mensagem que está a passar para o país do ponto de vista técnico, de seriedade. Porque ele está a mentir quando diz que não há impostos. Aumenta impostos quando há. E ele, como técnico, está farto de saber isso. Portanto, que queira fazer estas figuras desta maneira é absolutamente lamentável. Mas uma coisa é certa, que eu garanto-lhe aqui, a pé juntos, os impostos vão continuar a subir, a carga fiscal vai continuar a subir e não vale a pena o Dr. Mendonça Mendes, mais o Mário Centenic, virem para aqui inventar conceitos novos de carga fiscal. Carga fiscal é sempre a mesma coisa. Pegar nas contribuições, nos impostos, pegar naquele valor todo, somar e ver quanto é que pesa no PIB. Isso é carga fiscal. E quando ela aumenta, quer dizer que o esforço que nós estamos a fazer aumentou também. Não venham cá com histórias. Não inventem conceitos. Estes senhores não fazem macroeconomia. Percebe? Bom, portanto, não é aceitável que um governante vá para o Parlamento fazer aquelas figuras que o Dr. Mendonça Mendes fez ontem. Bem, eu tinha aqui outra vez duas questões, já passamos com 20 minutos, não vamos lá chegar. Eu só queria pegar em duas, pelo menos uma das frases da semana, se calhar deixo outra para amanhã. Ana Abrunhosa, ministra, já nem sei o que aquilo é. Todos os nomes dos ministros e dos cargos inventam todos os dias, eu já não sei o que aquilo é. Mas enfim, a doutora Ana Abrunhosa disse ontem sobre as portagens, disse ontem, salvo ver numa entrevista, que no interior não devíamos ter portagens. Porquê? Não percebo. É o problema das portagens que dificulta os investimentos no interior. Aliás, o Jornal de Negócios traz hoje uma manchete a dizer que um estudo do ISEG mostra que a baixa do IRC levou muitas empresas para o interior, originou a criação de empresas no interior. Eu quero analisar aquilo muito bem antes de fazer um comentário, mas já agora, porquê é que o interior não devia ter portagens? E já agora uma coisa, a doutora Ana Brunhosa quer colocar nos ombros de quem está no litoral pagar o custo todo das portagens? É que aquelas portagens do interior vão ter que ser pagas. Ou vão ser pagas por quem lá está e frequenta aquilo, ou vão ser pagas por gente de outras regiões de Portugal. A lógica é essa? Eu não consigo perceber isto, sinceramente. Acho que isto é demagogia a mais. Eu até gosto dela, como vocês sabem, já disse aqui várias vezes. Mas acho que isto é demagogia a mais. Acho que isto é uma estupidez. E acho que um governante, antes de vir fazer declarações destas, devia pensar duas vezes. Bom, já chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero dizer que não vamos ter think tank hoje, ainda estamos a analisar se vai ser amanhã ou se vai na sexta-feira, mas eu amanhã já lhe vou dar conta disso. Quanto a nós, amanhã ver-nos-emos às 8 da manhã, não em Lisboa, mas noutro sítio, que eu depois lhe digo, e a dizer também o que é que irá estar lá a fazer. Para o final, fica aquele pedido de sempre, a quem está a ver e quem vai ver, que coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.